Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra do nosso Deus no Evangelho escrito por João, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3 e depois o verso 6 e 7. Amém? João capítulo 9, verso 1 em diante. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao coração de cada um de nós que estamos aqui, de cada um que está aí você que está aí no seu lar. Preste atenção na palavra do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Verso 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Abra o céu sobre a Tua igreja, Pai, sobre os Seus filhos e filhas. Pai, quantos filhos e filhas estão diante dessa mensagem, Deus, com o coração precisando, carecendo do som da Tua voz, Pai. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Deus Pai, derrama do Teu Espírito sobre nós, e que ao som da Tua voz possamos ser transformados para a glória do Teu nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós Te pedimos que ao final dessa mensagem não sejamos mais os mesmos, Pai, mas que revestidos pelo Teu poder possamos nos levantar para cumprir a Tua palavra, a Tua direção, o Teu mandato. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Mais uma vez, Pai, eu Te peço que a voz da minha carne, a voz da minha alma, da minha vontade seja anulada, Deus, para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Que seja o Senhor a falar conosco, que o som da Tua voz ecoe nas mentes e nos corações. E assim, Deus, nós sabemos que experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui tem como cabeçalho na NVI: Jesus cura um cego de nascença. Os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta, dando para Jesus duas opções. A primeira opção foi: quem pecou, este homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós procuramos um culpado para os problemas que nós vivemos. Muitas vezes nós procuramos na nossa vida uma razão, um motivo pelo qual nós estamos passando por dificuldades e lutas. E nós sempre recorremos às coisas deste mundo para poder justificar os problemas que nós vivemos. Repara, quando nós vamos à história de Jó, nós podemos ver que os amigos dele, Bildade, Sofá e Elifaz, fizeram a mesma coisa. Eles procuraram razões humanas, razões terrenas, para justificar o sofrimento de Jó. Um apela para a tradição e pede para Jó se lembrar dos antepassados e do que eles diziam. Outro apela para a religião, dizendo para Jó que se ele se arrependesse e abandonasse os pecados, ele seria curado por Deus. Outro apela para a culpa de Jó, dizendo que Jó devia ter pecado em alguma coisa, feito alguma coisa errada para estar sofrendo o que ele estava sofrendo. Todos nós sabemos que Jó não havia feito nada contra Deus para sofrer aquela consequência, para passar por aquele mal que ele estava passando. Aquele mal que Jó estava passando não era causado por algo que ele fez ou deixou de fazer. E eu já falei isso aqui outras vezes, é muito fácil nós aceitarmos dificuldades, problemas, aceitarmos doenças, provações, quando nós sabemos que estamos vivendo na prática do pecado. Então nós entendemos que aquele mal está vindo por uma punição de Deus. Mas e quando nós estamos tentando fazer tudo da forma correta, mesmo sendo falhos e pecadores, nós lutamos contra o pecado para tentar fazer a vontade de Deus, para tentar agradar ao nosso Senhor, e mesmo assim passamos por problemas e dificuldades. Mesmo assim, todo homem e mulher na face da terra, o mais ímpio de todos os ímpios e o mais crente de todos os crentes,
Todos nós passamos por lutas. Quando olhamos para Jesus contando a parábola das duas casas, ele deixa bem claro que a casa que foi construída sobre a rocha sofre a mesma ação da tempestade que a casa construída sobre a areia. A pessoa que tem uma vida estruturada em Deus sofre provações, lutas e dificuldades como aquele que não tem a sua vida estruturada em Deus. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos homens de Deus que enfrentaram problemas e muitos deles problemas gravíssimos, seríssimos na vida, passando por momentos de dificuldades e de dores, e a gente muitas vezes sem entender o porquê deles terem passado por aquilo. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós podemos avaliar que cada momento de luta e de dificuldade que os servos do Senhor viveram, tinha de Deus um propósito. Da mesma forma eu digo para você nessa noite, cada problema, luta e dificuldade que você viveu nesse ano de 2020, teve de Deus um propósito para a sua vida, e a luta que você está vivendo tem um propósito de Deus. Agora repara comigo que quando nós olhamos para Moisés, quando Deus faz o grande chamado a Moisés, Moisés se apresenta diante do Senhor, Deus diz, olha, vai, fale a Faraó, e Moisés diz o quê? Senhor, eu não posso, eu sou um homem de fala pesada. E é incrível que Deus não curou Moisés, falou assim, ó, então eu vou te dar agora a capacidade que você precisa. Alguns dizem que Moisés podia ser gago, outros dizem que Moisés podia ter qualquer problema de fala. Eu acredito que Moisés fala aquilo pela velhice, pela idade avançada que ele já tinha, que ele já era muito, muito velho quando ele foi convocado por Deus para cumprir aquela missão. Então talvez o cansaço na voz, ele já acreditava não ter mais força na voz o suficiente para com ousadia, com intrepidez, falar daquilo que Deus mandou ele falar. Mas Deus não deu cura nenhuma. Se ele tinha um problema de gagueira, Deus não o curou da gagueira. Se ele tinha um problema de fala, Deus não o curou do problema de fala. Se era pela voz cansada, Deus não restaurou a voz dele para ele poder falar. Deus levanta Arão e diz, olha, o seu irmão Arão vai com você e ele falará tudo o que eu disser para você. Então, muitas vezes na vida dos filhos e filhas de Deus, Deus não tira de nós o problema que nós estamos vivendo para glorificar o nome dEle, mas Ele usa o problema que você está vivendo, que nós vivemos, para honrar e glorificar o nome dEle. Nem sempre Ele vai nos tirar do problema, mas Ele sempre vai glorificar o nome dEle na minha e na sua vida. Você precisa crer nisso, independente do nível de luta que você tem vivido. Deus tem um propósito para essa luta. Creia nisso. 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. Foi um ano muito complicado. E nós estamos no último mês do ano de 2020. E eu sempre digo que eu acredito que o Senhor pode fazer grandes coisas até os 45 minutos do segundo tempo. Eu não duvido de que o nosso Deus é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos, em muito menos tempo do que nós acreditamos que Ele pode fazer. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça algo glorioso, maravilhoso, no tempo que você quer, no tempo que nós queremos. E às vezes Deus permite que nós passemos por um tempo de dificuldades, um tempo de provações, um tempo de lutas, de trevas, para depois o nome dEle ser glorificado de modo poderoso. É só você olhar para quando Marta e Maria mandam chamar Jesus para orar pelo amigo dele que estava enfermo. Lázaro estava doente. E todas as duas irmãs disseram a mesma coisa para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus não estava lá porque não era o momento. Jesus não queria realizar mais uma cura. Jesus estava ali para realizar um plano maior, superior, soberano, realizar a ressurreição de um morto à vista de todos. E da mesma forma eu digo para você nessa noite, você espera que Deus faça um milagre na sua vida que você quer, da forma que você quer, porque assim você acredita que Deus será glorificado. Mas eu digo para você, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o plano de Deus dentro da luta e da dificuldade que você está enfrentando é maior do que você imagina. Ele pode não ter chegado do jeito e na hora que você o buscou, mas ele vai chegar na hora certa e da forma certa e glorificará o nome dele na sua vida. Se você crê nisso, libere um som de glória, aleluia. Se você crê nisso, coloque aí no chat: eu creio que ele virá em meu favor. Coloque aí: eu creio que ele virá em meu favor. O ano de 2020 ainda não acabou.
E a glória de Deus liberada para esse ano na vida dos filhos e filhas dele vai se manifestar. Se ainda não se manifestou na sua vida, vai se manifestar, eu creio. Muitos ainda verão grandes milagres nesse ano de 2020. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos que o texto bíblico diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A primeira coisa que eu quero observar com você aqui é: Jesus viu o cego. O cego pode não ter visto Jesus, mas Jesus viu o cego. Sabe, talvez o clamor que você faz a Deus para a resolução do seu problema não esteja sendo atendido pelo Senhor da forma que você gostaria. Mas eu digo para você, Jesus está vendo o seu problema. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja uma ação de Deus, mas Ele está olhando para você e Ele está dizendo: chegou a hora de manifestar o milagre na vida dele, chegou a hora de manifestar o milagre na vida dela, e Ele vem na hora certa. Jesus está vendo a sua necessidade. E o texto prossegue no verso 2 dizendo: os discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse assim? Como eu disse, muitas vezes nós procuramos a causa meritorial do nosso problema. Por que eu estou passando por isso? E alguns até dizem: eu não mereço sofrer, eu não mereço passar por isso. Outros procuram justificar o mal que estão vivendo por alguma coisa que fez no passado, por alguma coisa que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, filho de Deus, filha de Deus, o que Jesus declarou para os discípulos dele é o mesmo que Ele declara para você aqui nessa noite, aleluia. No verso 3 ele diz: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto, grava isso aqui no teu coração, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E eu quero dizer para você, isso que está acontecendo na sua vida, isso que vem acontecendo durante anos na sua história, aconteceu e está acontecendo com um único propósito: para que Deus manifeste a obra dele na sua história. Creia nisso em nome de Jesus. Se você crê nisso, libere um som de glória, exalte ao Senhor nessa noite. Se você crê nisso, diga: eu creio que Deus está agindo na minha vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. O problema que você está vivendo, a luta que você está vivendo, é literalmente para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. E talvez você pense assim: mas a doença que eu estou enfrentando, glória a Deus, porque a doença que eu estou enfrentando é para que a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifeste na minha vida. E quando eu for curado, quando eu for curada, Deus vai ser glorificado. E aí eu digo para você, Deus glorificou o nome dele na vida de José, não só quando José esteve sentado no trono, mas desde o poço até o trono, o nome do Senhor foi glorificado na vida de José. Em cada etapa, em cada fase, em cada momento. No momento em que ele foi lançado no poço, ele passou uma noite inteira lá. Quando foram tirar ele de lá, e ele achando que os irmãos estavam resgatando ele, acabou a brincadeira, agora os meus irmãos vão me tirar daqui. Ele não trata os irmãos com aspereza, ele não trata os irmãos com rancor. Quando os irmãos tiram ele de lá, ele dá um abraço nos irmãos, acreditando que ia embora para casa. Mas ele é vendido como escravo, e ao chegar no Egito, como escravo, é levado para a casa de Potifar, e lá ele glorifica o nome de Deus através da vida dele, mais uma vez, porque ele se comporta como um servo do Senhor, no meio de toda aquela idolatria que estava ao redor dele. E o nome do Senhor foi glorificado na vida de José, enquanto ele ainda era um escravo. Deus não levou ele direto do poço para o trono, Deus fez ele passar por todos os estágios do sofrimento, porque os estágios do sofrimento são ferramentas de Deus, para moldar os filhos e filhas de Deus, para nos adaptar à glória manifesta do Senhor na nossa vida, para que nem a honra nem a desonra nos roube do Senhor. Imagina, se José fosse levado direto do poço para o trono, José não teria
tido as experiências que ele teve com Deus, na prisão, na casa de Potifar, as experiências que ele teve com Deus, ele não teria entendido o quão dependente de Deus ele era, porque ele teria saído direto do poço para o trono. Agora, quando ele foi colocado diante dos irmãos dele pela ação soberana de Deus, quando os irmãos chegaram lá para poder pedir alimento, pedir comida, porque as pessoas ao redor iriam morrer de fome se não recorressem ao Egito, ao invés dele endurecer o coração e destruir os irmãos dele, parafraseando o que José disse, ele coloca o seguinte: por acaso eu sou Deus para poder punir vocês pelo erro que vocês cometeram? Ele tinha consciência de quem ele era apenas um servo do Senhor. Deus, que é o Todo-Poderoso, que está sentado no trono real de glória, foi quem colocou ele ali, e ele declara: foi para esse tempo que o Senhor me colocou aqui. E ele entendeu o propósito de Deus, do porquê do poço, do porquê da escravidão, do porquê da prisão, do porquê da humilhação, da afronta, das falsas acusações. Ele entendeu tudo quando ele estava diante dos irmãos dele, vendo a glória de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você não esteja entendendo nada do processo de Deus agora, ao final você poderá dizer: tudo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na minha vida, e Ele manifestou a obra dele poderosa e soberanamente. Eu posso confiar no meu Deus, porque Ele cuida de mim. Aleluia! Ele tem dado provas de que cuida de você. Quantos anos Ele tem dado provas e atrás de provas para você: eu cuido de você, eu cuido de você. Deus tem te mostrado isso tantas vezes. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Mas Ele permite que passemos por tempos difíceis, para que a obra dEle seja manifesta na nossa vida. E ainda que Ele não faça a obra no tempo que queremos, Ele está fazendo a obra todo o tempo. Então repara, esse cego de nascença passou anos da vida dele nas trevas, sem enxergar. Ele nasceu e não pôde ver o rosto da mãe dele. Ao ser amamentado pela mãe, ele não pôde olhar para os olhos da mãe como as crianças fazem. Ele não pôde ver o brilho do sol. Ele não pôde ver o entardecer como todos nós já fizemos na nossa vida, parar para ver o pôr do sol. Ele passou uma vida quase que inteira nas trevas da cegueira. E aí, quem foi que pecou? Porque alguém tem que ter pecado para ele ter nascido desse jeito. Essa era a concepção dos discípulos. Eles descartaram uma terceira possibilidade. Talvez Deus tenha decidido que ele nascesse assim. Talvez Deus tenha decidido que ele passasse por isso, para um propósito maior. Os discípulos ainda não entendiam isso. Os discípulos ainda não tinham essa consciência. Eles ainda não tinham essa mentalidade. E Jesus implementou isso neles, naquele momento. Não foram os pais e nem ele. Não foi por causa do pecado de nenhum deles que ele nasceu assim. Foi para que se manifestasse a obra de Deus. Ou seja, assim como Jó, a obra de Deus foi feita na vida desse homem, mesmo que pelo meio da dificuldade que ele viveu durante boa parte da vida dele. E eu quero dizer para você nessa noite, mesmo em meio às dificuldades que você está vivendo, a obra de Deus continua sendo feita na sua vida. É lógico que existem consequências das nossas más decisões. Existem consequências da nossa falta de ouvir Deus e seguir as direções dEle com precisão. Existem consequências pelas nossas atitudes impensadas. Pensa, você pegar um carro e sair dirigindo em alta velocidade, embriagado e bater num poste, você vai falar que foi a vontade de Deus? Não, foram as consequências dos seus atos. Se você roubar a vida de alguém, destruir, matando uma pessoa, você vai dizer que foi vontade de Deus? Não foram, e depois você for preso por isso. Não, foram as consequências dos seus atos. Da mesma forma, você não pode virar e falar: Deus quis que eu caísse no pecado e ficasse no pecado. Era a vontade de Deus para eu aprender alguma coisa. Não. Foram as consequências do seu erro, dos seus atos. Deus vira para
para Caim e diz: Caim, por que você está com o seu rosto tão contristado? Aí Caim vira para Deus e fala: o senhor tem dado atenção para o meu irmão? Olha, Caim, se você fizer o bem, você não será honrado também, não será. Eu não vou te elogiar, parafraseando Deus ali naquele momento. Agora, se você fizer o mal, o seu pecado está diante de você, cabe a você dominá-lo. Olha a direção que Deus dá para a humanidade. O pecado está diante de nós e cabe a nós termos domínio. Não, eu não vou, eu não quero, eu não vou permitir isso. Tem muita gente que quando é convidado para fazer algo que sabe que desagrada a Deus, diz: eu não posso. E existe uma diferença muito grande do eu não posso para o eu não quero. O eu não posso é: se eu pudesse eu faria. O eu não quero é: eu não quero, é uma decisão minha, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu amo o meu Senhor, porque eu de fato sou grato a Ele. Eu não quero porque eu não quero decepcioná-lo. E não é assim: não, eu não posso fazer isso, eu não posso porque minha religião não permite, eu não posso, vamos beber um pouquinho, não, eu não posso, não, eu não posso, eu não quero. Vamos à droga, não, eu não posso, não, eu não posso, eu não quero. Existe essa diferença. O pecado está sempre diante de nós, cabe a nós dominá-lo. Nós temos que ter autoridade sobre as nossas atitudes, para que nós subjuguemos a nossa vontade à vontade de Deus, e tal qual Jesus dentro do Getsemane declarando: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Então, quando nós vamos para o nosso texto, nós vemos que existem problemas que nós enfrentamos, que estão agindo na nossa vida, para que a obra de Deus seja manifesta em nós. Boa parte dos problemas que você enfrenta, se você não os enfrentasse, talvez você não estaria nem aqui. Boa parte das pessoas que estão diante dessa mensagem, se não passassem pelas lutas que já passaram, e se não tivessem enfrentado momentos de trevas terríveis como já enfrentaram, talvez não estariam nem aqui. Repara, isso é muito fácil de perceber, porque alguns crentes, mesmo no meio de dificuldades, basta uma gota a mais de bênção para já conseguir se afastar de Deus. Isso é terrível demais. Porque se o que te mantém ligado, unido a Deus, for o sofrimento, Deus não vai se importar nem um pouco em te deixar sofrer para a vida inteira. Porque para Deus é mais importante a sua salvação do que o seu bem-estar. Então você precisa tomar uma decisão a partir de hoje. Não, eu não quero ter uma vida com Deus baseado só nas dores, nas dificuldades, me manter ligado a Deus só pelas coisas que eu quero ou pelos problemas que me trazem desespero e eu procuro o Salvador. Jesus, eu sempre falo isso, não é um bombeiro. Você não deve procurá-lo só no meio dos problemas. Você deve procurar no meio dos problemas, deve procurar no meio da bonança, no meio do tempo de paz, no meio do tempo de guerra. Você deve ter uma vida com Ele. É uma decisão que você tem que tomar. Ele já tomou a decisão dele na cruz do Calvário. Ele decidiu amar você e eu com amor incondicional. Agora cabe a nós nos posicionarmos diante dele. Sabe o que eu vejo que é lindo também nesse texto, quando nós vamos ao verso 6, os dois últimos versos que nós lemos dentro desse texto, diz assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Queridos, imagina se aquele cego, quando Jesus se posicionou diante dele, imagina se no momento em que Jesus cuspiu no chão, no momento em que Jesus misturou a saliva com a terra e fez com o pó e fez barro, no momento em que ele passou sobre os olhos de Jesus, sobre os olhos do cego, imagina o cego, se ele enfiasse a mão e falasse: o que é isso? Está passando barro no meu olho. O que é isso que você está passando no meu olho? Eu não quero que passe barro no meu olho. Talvez a família daquele rapaz já tinha levado ele a muitos médicos na infância para tentar ver se tinha alguma solução e não conseguiram nada. Agora aparece um homem e passa barro nos olhos dele.
Mas sabe o que nós podemos aprender aqui? É que da mesma forma que muitas pessoas rejeitam o Evangelho, porque o Evangelho é saliva com pó que forma barro, é isso que nós somos. E esse é o chamado de Deus para nós, ministros do Senhor. Nós não somos o Cristo que passa o barro nos olhos do cego. Nós somos o barro que Cristo passa. Nós somos o barro que é passado, esfregado. Nós não somos a água do tanque de Siloé, porque o tanque de Siloé representava o próprio Cristo Jesus. Nós somos o barro que Ele passa nos olhos. Ele pega coisas naturais como você e eu. Ele pega coisas que são desprezíveis. Quem é que valoriza a poeira? Quem é que valoriza o cuspe? As pessoas têm nojo quando vem alguém cuspindo no chão. Quem é que valoriza cuspe? Quem é que valoriza pó? Jesus escolheu você e eu pó, você e eu desprezados, você e eu pessoas que a sociedade não dá muito crédito, muita atenção. E Ele disse: eu farei de vocês instrumento para manifestar a minha glória. Alguns podem até rejeitar, mas os que estão recebendo esse barro que eu passo nos olhos, estão conseguindo viver um novo meio de vida, estão vendo a minha glória. A igreja de Cristo na terra é o barro que Jesus passa nos olhos dos cegos. Um dia você e eu estivemos nesse estado de cegueira espiritual, e Jesus usou barros para que Ele passasse nos nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar. E hoje nós enxergamos a glória de Deus pela infinita misericórdia do Senhor, e reconhecemos agora: nós somos barro. Nós somos o barro, a glória não vem de nós. A própria palavra de Deus diz, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: olha, nós somos vasos de barro que tem dentro de si um tesouro, para que a glória não seja de nós, mas que seja de Cristo Jesus. A glória é de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: Deus usa as coisas naturais para promover o sobrenatural. Eu sempre falo isso, essa é uma frase que Deus me deu. Deus usa as coisas naturais para promover o sobrenatural. Ele pega barro, Ele pega saliva e poeira, faz barro, passa nos olhos do cego e diz: agora vá se lavar no tanque de Siloé. Quando o Evangelho é pregado, quando a palavra de Deus é ministrada, ainda que de uma forma simples e natural como essa que está sendo ministrada aqui, é o barro de Deus sendo passado nos seus olhos. E agora a ordem de Deus é: lave-se no tanque de Siloé. Ou seja, lave-se em Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que foi enviado pelo nosso Pai. Lave-se nele, purifique-se nele. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: essa fonte a jorrar está aqui nessa noite. A mesma fonte que foi oferecida àquela mulher samaritana, quando Jesus diz: a água que eu tenho para te dar, ela pode matar sua sede eternamente. Você nunca mais voltará a ter sede. Olha, queridos, essa mesma fonte está jorrando aqui nessa noite, e Ele pode lavar os seus olhos, e Ele pode purificar você, para que você comece a enxergar, aleluia, de uma forma gloriosa. Se você crê nisso, libere um som de glória nessa noite. O problema, o que precisa ficar gravado na sua mente, no seu coração nessa noite: o problema que você está enfrentando não tem outro propósito a não ser manifestar a obra de Deus na sua vida. Você entende isso? O problema que você está enfrentando não tem outro propósito senão manifestar a obra de Deus na sua vida. A obra de Deus não vai começar depois que o problema acabar. A obra de Deus já está sendo feita. A obra de Deus não vai começar depois que tudo se resolver. A obra de Deus já está sendo realizada no meio desse problema. Você está se aproximando de Deus. Ele prova para você que Ele cuida de você. Ele prova para você que Ele está tratando você, para que a bênção seja só bênção quando ela se manifestar na sua vida. Ei, não desista, porque a cura vai chegar. Olha, eu falo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente diante dessa mensagem que já está desistindo. Mas se Deus não me curar,
amém. Mas se Deus não curar, está na bênção. Mas se Deus não curar o meu filho, não curar minha filha, tá ótimo. Se Deus não curar minha mãe ou meu pai, tá bom, Deus continua sendo Deus. Não, Deus diz para você, não precisa desistir do milagre, porque eu liberei a palavra, e eu sou fiel para cumprir a minha palavra na sua vida. Deus não curou Moisés da fala pesada quando ele deu a missão para Moisés, mas ele capacitou Moisés para fazer toda a obra que ele precisava fazer, mesmo com a dificuldade que tinha. Deus não curou Paulo do espinho na carne, quando Paulo clamou por 3 vezes, Deus, tem misericórdia, derrama tua graça sobre mim, tira esse espinho da minha carne. Deus respondeu a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Deus não curou Paulo, Deus trabalhou na vida de Paulo e fez de Paulo um grande instrumento, mesmo com o problema que ele enfrentava. E eu quero dizer para você, ainda que você não está vendo o milagre que você quer acontecendo na sua vida, a obra de Deus já está sendo feita, e eu posso afirmar para você categoricamente, essa obra que Deus iniciou na sua vida, não vai ser interrompida, ela vai ser concluída por Deus, até o grande dia. Você vai dizer, o meu Deus cuida de mim, e eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é fiel e poderoso, aleluia. Se você crê nisso, libere um som de glória, exalte ao Senhor. O seu problema existe para manifestar a obra de Deus na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você que com o coração aflito se colocou diante dessa mensagem. Você que está passando por dias difíceis na sua vida, eu quero orar por você que está passando por dias maravilhosos na sua vida, para que Deus também prepare você, para quando dias difíceis vierem, você esteja fortalecido no Senhor. Um dos grandes propósitos de Deus é trabalhar em nós a tal ponto de que nem a honra, nem a desonra nos roubará dele. Nada vai poder nos roubar. Para que ao final da nossa carreira possamos declarar o que Paulo declarou: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem quaisquer coisas na criação poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É por isso que Ele está trabalhando através desse problema. Ele não vai começar a trabalhar, Ele já está trabalhando. Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, diante do Senhor estão os teus filhos e filhas, Pai. Através dessa mensagem, Deus, nesse último mês do ano de 2020, Pai amado, estão com o coração quebrantado, derramado diante do Senhor, crendo, Deus, que o Senhor é Deus poderoso, que não vai começar a fazer a obra, mas que já está fazendo a sua obra. Pai, fortalece o espírito dos seus filhos e filhas. Quantos estão abatidos? Quantos estão cansados? Quantos estão com o coração aflito? Quantos estão desanimados? Muitos já pensaram até em desistir. Mas Senhor, restaura a força, restaura o vigor dos seus filhos e filhas. Pai amado, Pai Santo, que através dessa mensagem, Deus amado, os olhos dos seus filhos sejam abertos, Pai. Lava-os nesse momento, Deus, com as águas que fluem do Senhor. Purifica os nossos olhos, limpa-nos, Senhor, para que possamos, purificados pelo Senhor, caminhar, Pai amado, com uma visão ampla, com uma visão abrangente, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome na vida dos seus filhos e filhas, e que todo medo caia por terra, que toda incredulidade caia por terra, que toda falta de fé caia por terra, e que a fé dos seus filhos seja renovada no Senhor, para que eles possam, Deus amado, cumprir o propósito do Senhor. E que assim como esse cego, Deus, ao entrar no meio dos grandes e poderosos daquele lugar, Pai amado, ele declarou, reconheceu que Jesus, o Senhor, fez uma grande obra na vida dele, o curou da cegueira. Pai amado, que todos nós, como Deus Santo, ministros da Tua graça, que todos nós, como testemunhas de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, possamos declarar
Pai Santo, que o Senhor manifestou a tua obra na nossa vida por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, por favor, Pai, onde houver um coração aflito nesse momento, derrama a tua paz, manifesta a tua cura, que haja libertação, que haja milagre nesse momento, milagre glorioso na vida do seu filho, na vida da sua filha. Pai Santo, que haja, Deus amado, o fluir do Senhor e milagres aconteçam através dessa palavra e dessa oração, e que hajam testemunhos da tua glória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, em nome de Jesus, coloque a sua fé e esperança no Senhor. Ainda que você não esteja vendo o milagre que você precisa, Jesus já olhou para você e Ele já está agindo em seu favor. Ainda que você não esteja vendo o milagre que você gostaria de ver, Jesus já está trabalhando no meio do seu problema. Todas as coisas vão contribuir conjuntamente para o seu bem, porque há um propósito de Deus na sua vida. Creia nisso, creia nisso. E eu finalizo essa mensagem, antes de impetrar a bênção, dizendo para você que a sua leve e momentânea tribulação está produzindo para você, em Cristo Jesus, um eterno peso de glória, que está acima de qualquer comparação. Não se poderá comparar a glória que Deus vai manifestar na sua vida. Creia nisso, com o problema que você está vivendo. Esse problema é leve, é momentâneo, e ainda que você diga, está pesado demais, pastor, eu não estou suportando, são anos de dor e sofrimento. Ele é leve e momentâneo, se comparado com a glória que Deus há de revelar na sua vida. Creia nisso, e lembre-se, não tenha medo, tenha fé, confie no Cristo, Jesus o nosso Senhor. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Antes de nós terminarmos, eu quero convidar você a colocar aí: Deus está trabalhando no meu problema. Coloque aí no chat: Deus está trabalhando no meu problema. Faça essa declaração de fé. Deus está trabalhando no meio do meu problema. Desse jeito: Deus está trabalhando no meio do meu problema. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Milagres hão de se manifestar ainda nesse ano de 2020. E antes de nós entrarmos em 2021, Deus fará grandes milagres no nosso meio. Tem pessoas diante dessa transmissão que vão viver grandes milagres no Senhor, e que vão testemunhar. Olha, num dia, teve uma pregação em dezembro, no início de dezembro de 2020, e foi liberada uma palavra da parte de Deus através do pastor no final do culto, que pessoas ainda viveriam um grande milagre de Deus antes da virada do ano. Eu vivi um grande milagre de Deus, e você vai poder testemunhar da glória do Senhor. Se você crê nisso, diga: eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia.